Assim? Glória a Deus, né? Louvado o nome do Senhor Jesus. Nós vamos meditar um texto da Palavra de Deus que está lá em Êxodo, capítulo 3, do versículo 7 em diante, onde diz bem assim: Então disse o Senhor, de fato tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que mana leite e mel. É interessante que quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, nós vemos que a nação de Israel, o povo hebreu, ficou escravo 430 anos de escravidão no Egito. E ali havia sofrimento, havia opressão, mas Deus nunca esqueceu do seu povo. Deus nunca esquece de mim nem de você. A palavra do Senhor fala que no momento em que o povo começou a aclamar o Senhor, no momento que o povo começou a buscar a face de Deus, ele veio com providência. Deus veio com o auxílio do céu e trouxe uma solução. Deus resgatou aquelas pessoas, Deus resgatou aquela nação. Da mesma forma que um dia eu e você, Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o império da luz do Senhor Jesus. Hoje, nós nesse domingo estamos comemorando a Páscoa, comemoramos que realmente Cristo ressuscitou e Ele vive em cada um dos nossos corações. E esse texto, da palavra de Deus que está lá em Êxodo, é interessante que nós vamos estar meditando e aprendendo um pouquinho a mais. Aqui fala também realmente, de tudo que Deus tinha ordenado. Deus levantou um libertador que se chama Moisés. Deus levantou esse homem para que ele pudesse ser um instrumento de Deus ali no Egito para resgatar o povo dele que estava sendo escravizado, que estava sendo oprimido. E é interessante que no versículo 11 diz bem assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus fala com Moisés ali no monte e Moisés indaga uma pergunta: quem sou eu para que eu possa resgatar esse povo, para que eu possa ser um instrumento nas mãos de Deus? Quantas vezes eu e você perguntamos: quem somos nós para que Deus nos use, para que Deus possa realmente nos usar como instrumento dele nesse tempo em que nós vivemos? E interessante que no versículo 12, Deus responde, respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto será por sinal de que eu te enviei. Deus estava dizendo: certamente eu serei contigo, certamente eu estarei contigo. E é interessante que no versículo 14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Deus fala para Moisés chegar perante o Faraó e declarar essas palavras. E no versículo 15 diz bem assim: disse Deus mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós. Deus, ele é um Deus de aliança, Deus é um Deus de relacionamento. Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaque, com Jacó, com os patriarcas ali. Deus, ele faz uma aliança com a família, Deus faz uma aliança com o pai, Deus faz uma aliança, e essa aliança ela vai passando através dos filhos, através dos netos. Deus é um Deus de relacionamento. Deus, ele abençoou a família através de Abraão. Todas as famílias da terra foram abençoadas, porque Deus, ele tem um projeto de honrar a família, de abençoar a família, de prosperar a família. E nós somos a família de Cristo, nós somos o povo escolhido de Deus, o povo remido, o povo lavado através do sangue de Cristo. Por isso que Deus tem nos escolhido, para que nós possamos fazer a diferença nesses dias difíceis, dias de dificuldades. Nós temos que ser e fazer a diferença. E é interessante que no decorrer da caminhada, lá em Êxodo capítulo 12, nós vamos começar a realmente ver o que significa a Páscoa. Mas é interessante que lá no Egito, lá no Faraó, Deus ele resolve, resolver e mover o seu braço para devastar a 10ª praga aos primogênitos dos egípcios, que esses homens foram, esses jovens, essas crianças, adolescentes foram mortos.
Deus ele age com providência. E é interessante que ao contexto da palavra, nós vemos que de alguma forma Deus ele também endurece o coração de Faraó. Por que Deus endurece o coração de Faraó? Para que Faraó saiba que realmente existe um Deus que está acima de todas as coisas. Um Deus que é soberano, um Deus que é eterno, um Deus que está acima dos deuses dos egípcios. E é interessante que lá no Faraó, nos egípcios, existia vários tipos de deuses onde eles adoravam, onde eles se prostravam, mas nada se compara ao nosso Deus, ao Deus Criador e o Deus sustentador de todas as coisas. E quando nós falamos da Páscoa, Páscoa quer dizer passagem, Páscoa quer dizer, tem um significado que é de passar adiante, ou de passar por cima, de pular. Quando Deus fala para Moisés ali, entendeu? Em Êxodo capítulo 12, para pegar um cordeiro de ano, um cordeiro sem mácula, que já simbolizava verdadeiramente Jesus Cristo, e matar aquele cordeiro, e se a família fosse pequena, chamasse a outra família juntos, né? Eles viessem assar aquela carne e passar o sangue nos umbrais da porta, porque Deus estava dando que livramento ao povo dele, ao povo escolhido. Deus sempre quer dar um livramento na minha vida e na sua vida. Basta eu e você, pela fé, crer na palavra de Deus, não duvidar do que o nosso Deus pode fazer. Deus ele faz muito mais, infinitamente, muito mais do que nós pensamos ou do que nós entendemos. Deus ele é soberano e ele é eterno. Ele é um Deus que cuida de nós. Então nós vemos que, né, é passado esse sangue nos umbrais da porta, e a Bíblia fala que Deus vai dar ordem ao anjo destruidor, entendeu? E ele vai vir e ele vai passar a noite ali, ele vai passar pelas casas, e aonde não estiver o sangue nos umbrais da porta ali, entendeu? Simbolizando verdadeiramente o sangue de Jesus Cristo, o anjo veria e destruiria. Ou de algumas versões vão dizer que o próprio Deus ele vem e manifesta ali o seu juízo contra aquela nação de Israel. Nós vemos dias que existe um juízo da mão de Deus sobre as nossas vidas, e nós precisamos ter o sangue de Jesus em nossos corações. Somente Ele pode nos livrar. E é interessante que nós vemos também que o que acontece? Que os próprios magos, no capítulo, nós vamos ver que os próprios magos, os próprios feiticeiros, os próprios homens de Faraó, de alguma forma, lá em Êxodo capítulo 8, ele vai falar algo interessante a respeito disso. Êxodo capítulo 8, no versículo 18 e 19, diz algo interessante. Diz bem assim: fizeram os magos os mesmos com que os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disse os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Os próprios magos, os próprios feiticeiros, entendeu? Eles chegaram e admitiram que existia algo maior, onde eles não poderiam fazer. Eles estavam dizendo que existia, era o dedo de Deus. O que significa o dedo de Deus? Significa, o poder do Espírito Santo de Deus. A mão de Deus estava se manifestando. Então o que significa para mim e para a sua vida hoje? Existia um juízo de Deus naquele tempo, que os magos não puderam fazer algo semelhante. No começo das pragas nós vemos que eles fizeram algo semelhante, mas vai chegar um momento que a inteligência humana, a sabedoria humana, a tecnologia humana não pode fazer nada. E nós estamos vivendo dias dessa forma, onde toda a sabedoria humana, de alguma forma, eles não estão tendo sabedoria de como administrar e resolver a grande pandemia que está acontecendo. Precisamos realmente de nós clamarmos a Deus. Precisamos que realmente somente Deus pode nos livrar e nos guardar, e guardar a nossa casa, guardar a minha casa, a sua vida e a sua família. Nós precisamos estar debaixo das potentes mãos do Senhor, somente Deus para nos guardar e nos livrar. E é interessante que tudo isso aconteceu, todas as pragas se manifestou, para que Faraó, na última circunstância, ele admitisse e reconhecesse que realmente existe um Deus que está acima de todo o intelecto, de toda a sabedoria humana, de toda a força humana, de toda a sabedoria de qualquer ser. Deus está acima de tudo. E é esse Deus que nesse momento nós estamos lendo a palavra de Deus. E eu peço para você, meu amigo, meu irmão,
nós como família de Cristo vamos clamar a Deus, vamos buscar a Deus e vamos obedecer a palavra de Deus. Que tudo isso simbolizava o que? Realmente o Cordeiro de Deus que viria e que se entregaria por mim e por você na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que eu e você pudéssemos alcançar a salvação. É através de Jesus Cristo, é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Ao escritor aos Hebreus, ele diz bem assim, a respeito disso: o sangue de bode, de ovelhas, já simbolizava e já servia para perdoar pecado. Imagine o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Por isso que João Batista, quando ele está ali no deserto, no Rio Jordão, ele está batizando, imediatamente aparece quem? O Messias, o Cordeiro verdadeiro, o Cordeiro de Deus. E João olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, verdadeiramente, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o único que pode tirar e pode nos purificar e nos libertar do império das trevas. Somente Jesus Cristo. Então que você nesse dia tão especial, que você está junto na sua casa, comemorando a Páscoa, ali se alimentando, se divertindo, às vezes comendo um chocolate. Não é errado você comer um chocolate ou um ovo da Páscoa, mas você tem que saber verdadeiramente que foi Jesus que pagou um preço por mim e por você. Que nós podemos realmente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Não foi o coelhinho da Páscoa, não foi nada que simboliza isso, mas foi verdadeiramente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos deu vida e vida em abundância. E que nessa noite você possa refletir através da palavra de Deus e que o Espírito Santo de Deus possa te confrontar e te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E que você tenha um domingo abençoado, uma Páscoa abençoada, mas agradeça a Deus pelo fôlego de vida, pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar, pelo ar que você respira, pelo dom da vida, pela salvação que Deus tem dado para mim e para você. Mas muitas vezes nós não admitimos e muitas vezes nós não aceitamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascual que pode mudar a minha história e a sua história. Que Deus te abençoe poderosamente. Nesse momento eu quero fazer uma oração para a sua vida, para a minha vida, e que Deus te abençoe. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a cada família, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a cada lar, ó Pai. Que realmente o Cordeiro Pascual, que é Jesus Cristo, Ele ressuscitou e Ele vive. Que Ele possa viver em nossos corações. Que Ele possa viver a nossa fé. E que nós venhamos crer em tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor abençoe a cada lar, a cada família, a cada amigo, a cada irmão. E que Deus possa estar abençoando. E que você esteja um domingo abençoado. Mas não se esqueça, Jesus Cristo, Ele é o caminho. Ele é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através do verdadeiro Cordeiro Pascual, que é Jesus Cristo. Que você tenha uma noite abençoada e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.